Bom dia, mulheres divinas, varões valorosos, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um momento de reflexão da palavra do Senhor. A nossa reflexão de hoje encontra-se no livro de Ageu, profeta Ageu, capítulo 1, versículo 2 até o 4, que vai dizer assim: Assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. O 3. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casa apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Louvado seja Deus. O profeta Ageu, cujo nome significa minha festa, ele foi a primeira voz profética a ser ouvida depois do exílio da Babilônia. O ministério do profeta Ageu era um ministério de reconstrução, porque o templo de Salomão, ele estava totalmente destruído, era o templo do Senhor, o templo que Salomão tinha construído para o Senhor. Ele estava totalmente destruído. E o Senhor levanta o profeta justamente para encorajar o povo para a reconstrução do templo, da casa do Senhor. E o Senhor fala para o profeta Ageu, né, para dizer ao povo, como está dizendo aqui no versículo 2, né, porque o profeta diz: Assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo era o povo o judeu que dizia, né, que ainda não era o tempo, né, para edificar, para fazer a casa do Senhor, para reconstruir a casa, o templo do Senhor. E o Senhor viu aquilo e manda o profeta dizer ao povo que o Senhor estava falando isso. Então, o povo estava se negando e estava se preocupando com as suas casas, em arrumar suas casas, em organizar suas casas, como o próprio Senhor também fala aqui no versículo 4. Ele diz assim: Acaso é tempo de habitares vós em casa apaneladas, enquanto esta casa, que ele estava falando do templo, permanece em ruínas? É como se o Senhor estivesse dizendo: é justo, vocês só querem organizar a casa de vocês, só querem fazer o melhor para vocês, enquanto a minha casa, o templo, que era para ser o primeiro a ser edificado, ele permanece em ruínas, porque o povo não queria abrir mão do seu tempo para se dedicar ao tempo do Senhor, pois eles estavam só preocupados em organizar as suas casas e não queriam abrir mão dos seus prazeres. Então, o povo judeu foi convocado pelo profeta para voltar e prestar atenção, para que o Senhor estava convocando aquele povo para essa reconstrução, para a reconstrução do templo, a casa de Deus. Então o povo estava dizendo que não era tempo de trabalhar nessa reconstrução do templo, porque eles não queriam abrir mão do tempo deles, edificando as suas próprias casas. E aí nós vamos refletir e aprender com essa mensagem que nós só vamos viver o tempo de Deus quando nós renunciamos o nosso próprio tempo. Quando nós renunciamos os nossos prazeres, nós vamos viver o tempo de Deus. Nós vamos fazer a vontade de Deus. E aí o tempo de Deus será chegado em nossa casa. Porque quando ele diz aqui no 6, tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega ao ponto de se fartar. Bebeis, mas não dá para saciá-los. Por quê? Porque vocês estão correndo aí para arrumar, para fazer o tempo de vocês, estão esquecendo de viver o meu tempo, de fazer o que eu mandei. E por isso que tudo o que vocês estão fazendo não vai prosperar, porque a gente sabe que tudo na nossa vida vai prosperar e vai dar certo quando nós esperamos
e vamos viver o tempo de Deus e renunciamos o nosso tempo, renunciamos os nossos prazeres. Então, eles tinham tempo para trabalhar, para fazer o que eles queriam, mas eles não tinham tempo para fazer a obra do Senhor. E nós precisamos honrar a Deus com a nossa vida, precisamos honrar a Deus com o nosso tempo também, ofertando o nosso tempo a Deus, ofertando a nossa vida a Ele, porque Ele conta conosco para a reconstrução do templo, Ele conta conosco para enviar uma mensagem, para fazer uma mensagem chegar até uma vida, salvar uma alma, porque isso tudo é importante para o Senhor e é conosco que Ele vai contar, como estava contando aqui com os judeus. Então, que nessa manhã você possa dizer para você verdadeiramente, que você possa responder à pergunta do Espírito Santo. Você tem honrado ao Senhor com o seu tempo? Você tem honrado ao Senhor dando as primícias para Ele, entregando o seu tempo, a sua vida naquilo que Ele pede a você? É isso que nós precisamos fazer. Então, nessa manhã vamos orar e pedir ao Senhor para que nós não estejamos preocupados com o nosso tempo, com os nossos prazeres, com aquilo que a gente precisa fazer. As preocupações de enfeitar as nossas casas, de deixar que isso não é errado, mas que em primeiro lugar, antes disso, venhamos a prestar atenção no que Deus tem nos pedido para fazer para Ele, para a glória dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos assim, no nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, Pai querido, Pai amado, mais um dia estamos aqui, Senhor, ouvindo e aprendendo com o Teu Espírito Santo, com o Espírito Santo que vem trazer sabedoria, compreensão, entendimento da Tua palavra. E nós somos gratos ao Senhor, porque estamos aqui mesmo para ouvir a Tua voz e para que o nosso coração entenda aquilo que Tu queres tratar conosco e que o nosso tempo, Senhor, seja ofertado a Ti com todo o nosso coração e que nós venhamos verdadeiramente compreender a Tua vontade sobre as nossas vidas e cumprir, Senhor, na íntegra aquilo que o Senhor tem nos pedido, Pai. Pois o Senhor conta conosco nessa terra, que possamos verdadeiramente obedecer a Tua voz. É assim que nós te oramos, gratos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Obrigada por mais um dia, obrigada por compartilhar a mensagem, obrigada pelo like, pelo comentário, que é maravilhoso interagir com você no comentário. Fiquem com Deus e que o Senhor nos conceda uma semana abençoada em sua presença. Até amanhã.